eu bem me lembro de meu professor de música. Em uma manhã na classe, ele desenhou vários pontos negros em uma folha de papel em branco. Olhávamos curiosos, mas mal poderíamos imaginar qual seria a melodia. A seguir, algumas linhas de pautas, algumas pausas e uma clave de sol. Então aqueles pontos iniciais tornaram-se notas musicais, onde solfejando-as, descobrimos que estávamos cantando: ao Deus Supremo Criador, homens e anjos deem louvor. Aquele menino, meus irmãos, amava a música, porque para ele a música era uma forma de expressar e debutar honra a Deus. E o cântico de Simeão, o agora de Simeão é muito importante porque ele demonstra a disponibilidade instantânea de Simeão para a morte diante da salvação. E a figura de linguagem do termo despede é a de um senhor de escravos a dar liberdade. Fazer que fosse mais significativo do que provar a libertação do Senhor? Nada poderia ser mais importante. Então Simeão, em um momento marcante de sua vida, louvou ao Senhor com palavras tão especiais que passaram a fazer parte da liturgia cristã a partir do século V depois de Cristo. Então Lucas fala sobre o cântico de Simeão a fim de expressar a mensagem universal do Evangelho de Deus. Então nós percebemos um sacerdote de Deus antecipando a grandeza daquela criança que era o Messias do seu ministério. Ele foi circuncidado e apresentado no templo, tal como a importância da primogenitura. E apenas Lucas nos deixa a par de tais revelações tão importantes. Mas nós percebemos, meus irmãos, que muitos dos próprios judeus contemplaram Jesus com seus próprios olhos, viram ele fazendo milagres, maravilhas, ainda assim eles não creram. Assim como teve alguns dos judeus e dos próprios gentios que não viram Jesus, mas ainda assim creram que ele era o que estava por vir. E assim, meus irmãos, nós temos muitos casos de pessoas que creram e não creram em Deus. Mas Simeão, ele diferenciava de todos estes por sua firme fé, porque ele não precisou ver Jesus fazendo nada, nenhum tipo de milagre, para acreditar que ele era o prometido de Deus. Em seu primeiro encontro com Jesus, mesmo sendo Jesus ainda um bebê, uma criança de 40 dias de nascido, ele acreditou que aquela criança era o prometido de Deus. Meus irmãos, em Simeão havia uma grande possibilidade de ele já estar avançado em idade. Mas o texto não nos faz tal afirmação. Contudo, muitos acreditam que Simeão já não era mais tão novo. Contudo, isso não serviu para ele como pretexto para ele abandonar o seu ofício como sacerdote. Simeão, pelo contrário, ele continuou esperando na promessa de Deus. Então Simeão declara: eu posso partir em paz. E isso não era por causa de sua velhice e tudo que ela acarreta, como enfermidades, dores e o enfado do cansaço de vários dias acumulados em sua vida. Mas Simeão declara que ele pode partir em paz, por causa, meus irmãos, da honra, da glória do momento que ele estava vivendo, da satisfação de ter aquela criança que ia mudar o mundo em suas mãos. É como já disse João Calvino: seja o que for que Deus tenha que fazer, inquestionavelmente o fará, se ele o tiver prometido. Simeão, o sacerdote escolhido, por sua firme fé e por sua sensibilidade ao Espírito. Meus irmãos, o versículo 25 fala que o Espírito de Deus estava sobre ele, o que parece significar que estava continuamente com ele. E nós sabemos e lemos que na antiga dispensação, o Espírito de Deus ele vinha sobre as vidas em alguns momentos específicos, mas uma presença contínua era raro. Assim como também sabemos que o Espírito de Deus ainda não havia sido revelado e derramado sobre todos os fiéis. Então nós percebemos que a plenitude que Simeão vivia era algo diferente. Ele gozava da presença do Espírito e de sua orientação. Meus irmãos, então nós percebemos que Simeão ele tinha uma vida
elevada, uma vida superior espiritual. O que nos dias mais antigos era conhecido pela expressão andar com Deus. Meus irmãos, então andar com Deus é uma forma superior de vida espiritual. Mas Simeão, ele não apenas era acompanhado pelo Espírito, como ele também o ouvia. Em uma ocasião especial, o Espírito indicara a Simeão, de alguma maneira não especificada, que ele veria o Messias, ele veria o ungido de Deus, o Cristo do Senhor, antes de sua morte. Não se sabe que Simeão tinha essa promessa e nela ele acreditava. Mas não se sabe em que tempo lhe fora revelada tal promessa e nem de que forma o Espírito revelou a ele. Nós somos instrumentos de Deus, se ao passo que nós formos sensíveis ao Espírito Santo de Deus. Simeão, o sacerdote escolhido, por sua firme fé, por sua sensibilidade ao Espírito e por sua conduta. O versículo 25 da palavra de Deus nos mostra que Simeão era um homem justo. E a ideia original é reto. E nós percebemos que isso não significa a grande observação de leis ou ordenanças, mas uma vida de retidão para com Deus, não apenas de coração, mas no viver. Meus irmãos, e Simeão ele era um homem virtuoso, conforme a justiça e imparcial. Isso significa que nós percebemos isso por causa de sua fiel observância da lei. Mas não apenas isso, meus irmãos, ele não cessava de orar ao Senhor, de buscar ao Senhor. E nós percebemos a sua justiça, porque ele também se comportava bem para com os homens. Mas o versículo 25 nos mostra que Simeão não era apenas justo, mas ele era também piedoso. E aqui nós temos algo diferenciado, porque o termo grego apresentado para piedoso é usado apenas por Lucas em todo o Novo Testamento, diferenciando-se de todas as outras ocasiões e as outras citações onde o termo apresentado é o de temente, ao passo que temor e piedade andam juntos. E Simeão, ele era um exemplo de tudo isso, de temor e de justiça, de piedade. E assim como nós aceitamos Ele em nossa vida, para reinar em nossa vida, mas nós aguardamos pelo dia em que Ele voltará, e todas essas tribulações, essas tristezas, tudo isso que a gente vive aqui, que são dores para nós, Jesus virá e nós aguardamos por isso. Mas talvez, meus irmãos, nós devemos estar preparados, porque o Senhor pode nos surpreender. Assim como Ele surpreendeu a Simeão, o Senhor pode surpreender a mim e a você de uma forma espetacular e maravilhosa, que não podemos imaginar, de uma forma que não consigamos imaginar. Deus pode nos surpreender. Então nós devemos estar aqui prontos para o dia do Senhor em nossas vidas. Amém. Meus irmãos, e há uma certa seja lembrado por nossa pessoa física, ou por nossa genealogia, ou até mesmo pelo nome. Mas nós temos a oportunidade em Deus de fazermos a diferença nos dias em que vivemos. Amém. E nós sabemos que essa instituição tem como objetivo treinar líderes para transformarem o mundo. Glória a Deus. E talvez quando perguntarem quem são os alunos do Seminário Presbiteriano Renovado de Anápolis, talvez digam, ninguém sabe. Mas ao perguntarem quem são os alunos do Seminário Presbiteriano de Renovado, todos saberão quem são. São aqueles homens e mulheres que foram dados a oportunidade de mudar o mundo e que eles não deixaram passar. Mas eles deixaram o mundo e que eles mudaram por onde passaram. Quem são nós? Quem somos nós? Talvez não saibam dizer os nossos nomes. Mas quem somos nós? Somos aqueles que são chamados por Cristo para... Aleluia! Glória a Deus! Meus irmãos, nós devemos aproveitar a oportunidade de Deus para as nossas vidas e fazer a diferença. Que é o que o Senhor espera de nós, que é o que o mundo talvez não saiba, mas é o que o mundo precisa ver. Amém. Pessoas que
façam a diferença. Pessoas que são escolhidas para fazer a diferença. Vamos nos colocar de pé e orar ao Senhor.